A paz do Senhor. Que alegria ter você aqui em mais um episódio da nossa série Salmos Explicados, estudo bíblico e devocional completo, onde caminhamos juntos, capítulo a capítulo, para compreender a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida de forma prática e inspiradora. Antes de começarmos, te peço algo especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e fortalecer outras vidas com a esperança que só o Senhor pode trazer. Hoje vamos mergulhar no Salmo 8, um dos cânticos mais belos e poéticos de toda a Bíblia. Neste salmo, Davi contempla a grandeza de Deus revelada na criação e, ao mesmo tempo, o valor que o Senhor atribui ao ser humano. É um convite à adoração e à reflexão. Como pode o Deus tão imenso se importar tanto conosco? Aqui veremos a glória do Criador e a dignidade do homem criado à sua imagem. Vamos seguir verso a verso, com calma, como em uma sala de aula bíblica, permitindo que cada palavra desperte em nós reverência, gratidão e fé. E para começarmos, vamos entender o contexto desse salmo que une maravilhamento e adoração diante da majestade do Senhor. O Salmo 8 é um cântico de adoração escrito por Davi e entregue ao mestre de canto sobre a harpa de Gate. Isso indica que era uma canção de louvor público, possivelmente entoada durante celebrações de culto em Israel. Ao contrário dos salmos de lamento e clamor que vimos anteriormente, este é um salmo de pura exaltação. Davi levanta os olhos para o céu e contempla o tamanho da criação, as estrelas, a lua, a grandiosidade do universo. E diante de tudo isso, ele se pergunta: quem é o homem para que te lembres dele? É um salmo que revela o contraste entre a imensidão do Criador e a pequenez do ser humano. E, ao mesmo tempo, mostra que Deus, em sua graça, concedeu ao homem um valor imenso e uma posição de honra na criação. O tema central é a majestade de Deus e a dignidade do ser humano criado à sua imagem. O Salmo 8 nos ensina a redescobrir o assombro da fé, aquele sentimento de admiração diante da grandeza de Deus. Em um mundo acelerado, onde a rotina e a tecnologia muitas vezes nos fazem perder o encanto pela vida, este salmo nos convida a parar, olhar ao redor e lembrar: tudo o que existe foi criado por Deus, e Ele nos conhece pelo nome. Com esse coração cheio de reverência, vamos mergulhar agora no texto, começando pelo verso 1, onde Davi abre este cântico exaltando o nome do Senhor sobre toda a terra. Em Salmo 8, verso 1 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Davi começa exaltando o nome do Senhor. Ele não fala de si mesmo, nem dos homens. Começa pelo nome de Deus, reconhecendo a sua grandeza em toda a terra. A repetição, Senhor, Senhor nosso, transmite intimidade e reverência. O Deus que criou o universo é também o nosso Deus. Ao dizer que Deus pôs a sua glória sobre os céus, Davi está declarando que a criação é um reflexo da majestade divina. Mas a glória do Criador é ainda maior do que tudo o que podemos ver. Quantas vezes olhamos para a beleza do mundo e esquecemos de ver o autor por trás da obra? O nascer do sol, o som das águas, o brilho das estrelas, tudo aponta para Deus. Este verso nos convida a cultivar o hábito da adoração constante, reconhecer a presença e a grandeza de Deus em cada detalhe da vida. Quando aprendemos a contemplar o Criador, o coração se enche de paz e o orgulho se desfaz. Adorar é lembrar quem é Deus e quem somos nós diante dele. E Davi continua esse cântico reconhecendo que, mesmo sendo o Criador de tudo, Deus usa o simples e o fraco para manifestar a sua força. Em Salmo 8, verso 2 diz: Da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Aqui Davi mostra algo surpreendente.
O Deus Todo-Poderoso escolhe manifestar a sua força por meio da fraqueza humana. Ele não derrota o inimigo com poder militar ou sabedoria humana, mas com a pureza e a inocência das crianças. É um retrato do caráter de Deus. Ele confunde o forte usando o fraco, envergonha o sábio através do simples, vence o mal com o bem. Jesus citou esse versículo em Mateus 21:16, quando os meninos no templo gritavam: Hosana ao filho de Davi, mostrando que o louvor puro é mais poderoso do que qualquer argumento. Muitas vezes achamos que Deus só age através dos grandes, dos experientes, dos influentes, mas a verdade é que Ele usa corações humildes, o louvor sincero de uma criança, a oração silenciosa de alguém quebrantado ou o gesto simples de fé são suficientes para abalar as forças do mal. A verdadeira força está em depender totalmente de Deus. E é com esse espírito de adoração e humildade que Davi levanta os olhos para o céu e contempla a imensidão da criação, refletindo sobre a grandeza de Deus. Em Salmo 8, verso 3 diz: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Davi se volta agora para a contemplação da criação. Ele olha para o céu e reconhece que tudo o que vê é obra das mãos de Deus, ou como ele diz poeticamente, dos teus dedos. Essa expressão mostra delicadeza e cuidado. O universo, com toda a sua imensidão, foi formado pelas mãos de um Deus pessoal e detalhista. Ao mencionar a lua e as estrelas, Davi mostra sua admiração diante da ordem e da beleza da criação. Ele não fala de algo distante, mas de um relacionamento. O homem, pequeno diante da grandeza do cosmos, é ainda assim lembrado por Deus. Em meio à correria da vida, muitas vezes deixamos de olhar para o céu e reconhecer a presença do Criador. A contemplação é uma forma de adoração. Parar, respirar e lembrar que há um Deus sustentando tudo. Mesmo quando o mundo parece caótico, o céu continua testemunhando que Deus ainda reina. Quando nos sentimos pequenos ou esquecidos, basta olhar para o alto. O mesmo Deus que criou as estrelas é quem nos chama pelo nome. E é exatamente a partir dessa contemplação que Davi faz uma das perguntas mais profundas da Bíblia. Uma reflexão sobre o valor e o propósito do ser humano diante de um Deus tão grandioso. Em Salmo 8, verso 4 diz: Que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Essa é uma das perguntas mais profundas de toda a Escritura. Ao contemplar a grandeza do universo, Davi se sente pequeno, mas, ao mesmo tempo, maravilhado. Ele reconhece, mesmo diante da imensidão dos céus, Deus se lembra do homem e se importa com ele. A expressão "para que o visites" significa que Deus se aproxima, se envolve, se faz presente. Não é um Deus distante ou indiferente, mas um Deus relacional, que olha para a humanidade com amor e propósito. Esse verso fala direto ao coração em tempos de solidão ou insignificância. Talvez você já tenha se sentido pequeno demais, achando que Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é que o Criador do universo pensa em você todos os dias. Antes mesmo que a palavra chegue à sua boca, Ele já a conhece. Antes que você peça, Ele já está presente. A grandeza de Deus não nos exclui, ela nos envolve. E quanto mais reconhecemos nossa pequenez, mais compreendemos o tamanho do seu amor. E é exatamente essa graça que Davi exalta nos próximos versos, mostrando que, embora sejamos pequenos, Deus nos concedeu honra e autoridade sobre a criação. Em Salmo 8, verso 5 diz: Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Depois de se perguntar quem é o homem, Davi agora reconhece: o homem é pequeno, mas profundamente valorizado por Deus. Mesmo sendo parte da criação, o ser humano recebeu do Criador uma posição especial,
um pouco menor do que os anjos, e foi coroado com glória e honra. Isso não se refere à glória humana, mas à dignidade que vem de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. É um lembrete de que nossa identidade não está nas conquistas, mas em quem nos criou. Em um tempo em que tantas pessoas buscam valor em aparência, status ou reconhecimento, este verso nos ensina uma verdade eterna. O nosso valor vem de Deus. Você é coroado de glória não pelo que faz, mas por quem o Senhor diz que você é. Cada vida tem propósito, cada pessoa carrega o selo do Criador. E quando reconhecemos isso, vivemos com mais gratidão, humildade e reverência. E é a partir dessa revelação de que Deus deu honra e propósito ao homem que Davi prossegue mostrando a responsabilidade que acompanha essa honra: governar e cuidar da criação com sabedoria. Em Salmo 8, verso 6 diz: Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Davi continua a descrever o privilégio e a responsabilidade que Deus deu ao homem. O Senhor não apenas criou o ser humano, mas o colocou como administrador da criação. Domínio, aqui, não significa exploração, mas cuidado, uma liderança que reflete o caráter do próprio Deus. Essa é uma das verdades centrais da Bíblia. Deus confiou ao homem a tarefa de governar o mundo com sabedoria e amor. Tudo o que existe, os recursos naturais, os animais, as relações humanas, foi entregue para ser cuidado e não destruído. Este verso nos convida a viver com consciência de propósito. Cada decisão, cada palavra e cada atitude refletem o tipo de mordomo que estamos sendo. Somos chamados a exercer influência com humildade, liderança com compaixão e poder com responsabilidade. Cuidar da criação é também cuidar do próximo, porque a administração do que Deus nos deu inclui a terra, mas também as pessoas ao nosso redor. E nos próximos versos, Davi amplia essa visão, mencionando de forma poética os animais, as aves e os peixes, mostrando que tudo o que vive está sob o cuidado daquele a quem Deus deu autoridade. Em Salmo 8, verso 7 diz: Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Davi começa a listar as criaturas que estão sob o domínio humano, começando pelos animais domésticos e depois pelos animais selvagens. As ovelhas e os bois representam a provisão e o sustento diário. Já os animais do campo simbolizam o equilíbrio da criação. Aqui, Davi mostra que nada escapa à ordem estabelecida por Deus. Tudo faz parte de um sistema harmonioso, onde o homem tem o papel de administrar, não de dominar com arrogância. Este verso nos ensina a enxergar a criação como uma expressão da bondade de Deus. O cuidado com o meio ambiente, com os animais e com a terra, não é apenas um dever ecológico, é um ato de adoração. Cuidar do que Deus criou é reconhecer o valor da obra das suas mãos. Da mesma forma, quando cuidamos bem das pessoas que Deus colocou sob nossa responsabilidade, filhos, família, amigos, colegas, também estamos exercendo esse domínio santo. A autoridade que vem de Deus é sempre acompanhada de amor e serviço. E Davi segue ampliando essa visão, incluindo também os céus e os mares, lembrando que toda a criação está debaixo da ordem e do controle de Deus. Em Salmo 8, verso 8 diz: As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Davi amplia o olhar, agora do céu ao mar. Ele contempla as aves que voam livres e os peixes que nadam nas profundezas e declara: Tudo está sob o cuidado do Criador. Essa visão é uma celebração da ordem e da grandeza divina. O homem, pequeno diante da imensidão do universo, é ao mesmo tempo participante desse plano glorioso. Davi enxerga que o propósito humano está entre o céu e a terra, adorar o Criador e cuidar da sua criação.
Este verso nos convida a reconhecer o poder e a harmonia de Deus em todas as coisas. Cada nascer do sol, cada mar tranquilo, cada som da natureza é um lembrete de que o mundo não é fruto do acaso, mas da mão de um Deus sábio e amoroso. E nós, como parte dessa criação, somos chamados a viver com gratidão, reverência e propósito. E diante dessa contemplação de grandeza e amor, Davi encerra o salmo voltando ao mesmo louvor com que começou, exaltando o nome do Senhor sobre toda a terra. Em Salmo 8, verso 9 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Davi encerra o salmo repetindo o mesmo louvor do início, um círculo perfeito de adoração. Depois de contemplar o céu, a terra e o homem, ele volta ao ponto de partida, a grandeza de Deus. Nada mais resta a dizer senão adorar. Esse versículo é o resumo de todo o salmo. Davi reconhece que, apesar da pequenez humana, o nome de Deus permanece exaltado sobre tudo. É como se dissesse: Senhor, mesmo eu sendo pequeno, o teu amor me faz parte do teu plano grandioso. O verdadeiro louvor nasce da admiração. Quando paramos para olhar ao nosso redor, o céu, a natureza, a vida, percebemos que tudo aponta para a glória de Deus. E quanto mais o conhecemos, mais o adoramos. Esse verso nos ensina a viver com o coração grato, reconhecendo a presença de Deus em cada detalhe, no nascer do sol, no sorriso de uma criança, na provisão de cada dia. Tudo é expressão da sua majestade. E é com essa reverência e gratidão que encerramos o Salmo 8, um convite para lembrar quem é o Criador e qual é o nosso lugar em sua obra. O Salmo 8 é um cântico de adoração e assombro diante da majestade de Deus. Davi olha para o céu, contempla a criação e se pergunta: quem é o homem para que te lembres dele? E nessa pergunta está o coração da fé. Mesmo sendo pequenos, somos amados. Mesmo sendo frágeis, fomos escolhidos para participar do plano divino. Este salmo nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder humano, mas no privilégio de conhecer o Criador. Vivemos em um mundo que exalta conquistas, fama e força. Mas o Salmo 8 nos lembra que o valor do ser humano não vem do que ele faz, e sim de quem o fez. Deus nos deu domínio, mas também responsabilidade, cuidar, servir e refletir sua glória sobre a terra. Quando acordamos e vemos o amanhecer, quando sentimos o vento, quando enxergamos a beleza da vida, devemos lembrar: tudo isso é graça. E cada ato de gratidão é uma forma de adoração. O Salmo 8 nos convida a viver com um coração maravilhado, reconhecendo que cada detalhe da criação é um testemunho do amor de Deus. E é com esse sentimento de reverência e gratidão que encerramos este episódio, exaltando o nome do Senhor sobre toda a terra. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Que ao contemplar a criação, seu coração se encha de gratidão e louvor ao Criador. E que, assim como Davi, você também possa declarar: ó Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Não se esqueça de continuar acompanhando nossa série Salmos Explicados, estudo bíblico e devocional completo. No próximo episódio, vamos seguir aprendendo com os salmos seguintes, descobrindo verdades que fortalecem a fé e renovam a esperança. Nos vemos na próxima oração.